E aí pessoal, tudo bem? Pessoal, um dos documentos que vocês vão lidar com ele durante o estágio é a frequência. Todos os dias é interessante que você assine a frequência. Ela deve ficar na empresa, ela deve ser trazida para a escola, para ser entregue ao orientador apenas no final do mês, já que é a partir da contagem das horas da frequência que vocês receberão a bolsa do governo do estado do Ceará. Então prestem muito atenção na hora de preencher. Eu vou tentar explicar para vocês, de uma forma bem simples, como é que vocês devem preencher e alguns cuidados que vocês devem ter no preenchimento dessa frequência. Eu estou aqui com um modelo de uma frequência gerado pelo orientador de estágio, o Wellington. Diante da frequência, vocês vão observar essa frequência que vocês irão receber, obviamente com os dados de vocês, mas o que vocês devem se atentar é para o seguinte: nós iniciamos o estágio dia 7. Você deve começar a preencher a frequência a partir do dia 7, obviamente. Eu vou dar um zoom aqui e vocês vão observar alguns detalhes que a gente precisa explicar, preciso que vocês entendam muito bem. Entrada, exatamente dentro do horário. Então na entrada, você dia 7, você vai marcar lá. Então hoje eu entrei no dia 7, 8 horas. Então eu entrei 8 horas e saí 12 horas. Bom, normalmente as empresas elas não se preocupam muito com esse detalhe. Muitas vezes é você mesmo que tem que correr atrás de assinar essa frequência, certo? Então prestem atenção porque, como eu já falei, ela é o documento que vai viabilizar a quantidade de horas para que você receba a sua bolsa estágio. O orientador contar no final do mês que você estagiou 80 horas, então você vai receber pelas 80 horas. Então isso é importante que vocês saibam para que você tenha um cuidado muito especial no preenchimento dessa frequência. Se você não estagiar à tarde, então isso aqui, essa parte vai ficar em branco. Você não vai nem entrar à tarde, nem sair no segundo período, certo? Após você colocar o início e o fim do seu estágio, você coloca lá, você vai assinar, vai colocar a sua assinatura. Procure assinar de forma que fique uniforme. E aí, essa região aqui, como o nome já está dizendo em cima, é o visto do supervisor. Então, esse supervisor ele vai assinar a sua frequência para atestar que você esteve naquele dia, esteve naquele horário, nessa empresa. E isso é uma assinatura que pode acontecer. Ele pode de repente querer assinar todos os dias. É muito raro o supervisor querer assinar todos os dias, porque normalmente a demanda da empresa de atividades é muito alta. Mas ele pode assinar semanalmente ou até mensalmente, vai depender muito do supervisor e da disponibilidade que ele tem. Não adianta, não precisa você estar cobrando o supervisor todos os dias. Deixe ele à vontade, quando for no final do mês, aí você chega para ele e pede para ele assinar, atestando a sua presença na empresa durante aquele horário. Um outro detalhe é que se você de repente chegar 8h10 ou chegar 7:50 na empresa, você não deve assinar. Por exemplo, eu cheguei 7:50, eu assinaria aqui 7h50. Não é interessante a gente fazer isso porque existe uma carga horária fechada. O governo paga a bolsa por hora e não por minutos. Então é importante você fechar sempre arredondando isso para o valor correto. Então essa forma aqui não é a correta. Se eu sair um pouco mais cedo, o que é que eu tenho que fazer? Assina 12 horas também. Isso vai depender muito da empresa, essa questão de liberação mais cedo, isso a gente acaba não interferindo muito nisso aí, certo? Mas lembre-se, se você entra 7h30, você tem que colocar 7h30. Se você entra 7 horas, você tem que colocar 7 horas. Se eu entrar, para mim entrar 7h30 na empresa, o horário de entrada é 7h30, mas eu entrei 7h20, como é que eu faço? Coloca 7h30, sempre levando em consideração o horário de início da empresa, certo? Então não esqueçam desse detalhe. Uma outra coisa, se você falta, de repente por algum motivo, de repente um atestado médico ou coisa parecida, você não preenche aquele dia. Então se eu de repente precisei faltar no dia 12, então eu não marco nada nesse dia, nem risco, não precisa nem riscar, porque a gente vai fazer esse serviço depois aqui. Na escola, quando a gente recolher as frequências, é que a gente vai fazer essa organização, colocando o que
foi naquele dia. Se foi um atestado, ou se foi um feriado municipal, ou se foi um feriado estadual ou federal, isso vai depender muito de cada um. Ou se foi mesmo uma falta do aluno, porque no caso, como vocês sabem, falta não. Se você faltar um dia, você não vai receber por aquele dia. É muito simples, muito claro isso, já ficou bem claro, tá bom? Então é isso, basicamente é uma orientação para que vocês fiquem prestando bastante atenção nesses detalhes. Procurem assinar com uma caneta da mesma cor, não fiquem mudando de caneta para não ficar desorganizado. Quando você for assinar um outro dia, você procure começar na mesma sequência da assinatura anterior para não ficar também bagunçado, tá bom? Então procurem fazer algo que fique padronizado, né, organizado, para no final do mês a gente não ter que imprimir outra cópia para você levar para a empresa para começar tudo de novo, você assinar, o supervisor também, você tem que estar procurando o supervisor de novo para assinar. Então é um documento importante que vocês precisam estar cientes de ter um cuidado especial com ele. Pois é, valeu, um abraço para todos.